Fala Tiago e Maria, do canal Não Olhe para Trás. A história que vou contar não é para qualquer um. Se você que está ouvindo agora acha que já viu o sobrenatural, prepare-se, porque o que vivi é algo que mexeu com minha alma. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva, mas o prenúncio estava ali, desde o meu nascimento. Eu nasci em uma região isolada da Amazônia, com meus pais em uma viagem quase perdida no meio da floresta. A parteira que fez o meu parto era uma mulher indígena, uma xamã, que murmurou palavras na língua do seu povo enquanto eu chegava ao mundo. Naquele momento algo foi selado, embora eu só tenha entendido muitos anos depois. O tempo passou e a vida seguiu seu curso até 2020, no auge da pandemia. Foi quando conheci ele. Não vou revelar seu nome, mas vamos chamá-lo de meu dorama perfeito. A internet nos conectou e, com o tempo, eu me vi profundamente envolvida. Ele era tudo que eu sonhava, um verdadeiro protagonista de dorama. A Coreia do Sul sempre me fascinou. K-pop, dramas coreanos. Parecia que eu estava vivendo dentro de uma dessas histórias. Então decidi arriscar. Contra todas as advertências dos meus pais, fiz minhas malas e embarquei. O início da minha viagem já foi marcado por uma estranheza. Ao desembarcar, algo no ar parecia pesado, opressor. Os agentes da imigração demoraram horas para me liberar. Tudo parecia mais difícil para mim. Quando finalmente saí, lá estava ele me esperando. O primeiro encontro foi como nos filmes. Abraços, sorrisos e aquela conexão que eu acreditava ser única. Mal sabia eu que naquele momento eu já não estava sozinha. Na primeira semana, encontrei um emprego numa livraria local. Pequena, antiga, repleta de livros raros. O lugar tinha algo de especial, mas não era acolhedor. O dono, o Sr. Park, era um homem fechado, misterioso, e seus olhos, quando se fixavam em mim, pareciam me atravessar. Eu me dediquei ao trabalho, sempre buscando fazer o meu melhor. Mas quando chegou a hora de receber, Park me tratou com frieza. Ele murmurou algo em coreano e o tom de sua voz me arrepiou. Mesmo sem entender, havia algo ameaçador naquelas palavras. Quando voltei para casa, contei tudo ao meu namorado, esperando algum tipo de apoio. Mas ele também começou a agir de forma estranha. Defendeu Park e, ao longo dos dias, sua atitude para comigo foi mudando. Ele começou a falar menos em inglês e mais em coreano, especialmente quando eu questionava as atitudes de Park. As conversas, que antes eram doces e românticas, se tornaram tensas, quase sempre seguidas de silêncios inquietantes. Então coisas começaram a acontecer. Primeiro, eram pequenos sussurros no meio da noite, vozes que eu não conseguia entender, mas que pareciam chamar por mim. O apartamento onde eu vivia com ele e sua família passou a ficar estranho. Às vezes, eu me sentia observada, mas não havia ninguém por perto. Outras vezes, objetos mudavam de lugar. A mãe dele me olhava com desconfiança, como se soubesse algo que eu não sabia. Era como se todos ali soubessem o que estava acontecendo, exceto eu. A situação na livraria também piorava. Park se tornava cada vez mais hostil, chegando a me ignorar ou me tratar com desprezo. Certo dia, ele me olhou diretamente nos olhos e disse algo em coreano, que soou como uma maldição. Eu não sabia o que era, mas meu corpo reagiu. Um calafrio profundo tomou conta de mim. Quando contei ao meu namorado, ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de me dizer, com uma frieza perturbadora: "Você tem algo em você, algo que não pertence a este mundo." Foi quando tudo começou a desmoronar. O próprio namorado me confessou que Park havia dito que um espírito estava grudado em mim. Um espírito maligno que havia se apegado à minha alma desde que eu pisei em solo coreano. Ele me sugeriu buscar a ajuda de uma curandeira, alguém que poderia livrar minha alma daquela presença. Eu, desesperada e confusa, concordei. Naquela noite, fui levada até um lugar afastado, um templo sombrio que mais parecia abandonado. Quando chegamos, a curandeira me olhou e recusou minha entrada de imediato. Ela murmurou para o meu namorado algo sobre espíritos. "Ela está carregada", dizia ela repetidamente. A atmosfera era sufocante. O espaço onde estávamos era sujo, caótico, o oposto do que eu imaginava que seria um lugar sagrado na Coreia.
Havia símbolos espalhados pelas paredes, velas acesas que lançavam sombras assustadoras. Ela pegou ramos secos e começou a realizar o ritual. Então tudo apagou. Quando acordei, a cena era de puro caos. O local estava destruído, móveis quebrados, velas apagadas. A curandeira suava intensamente, com o rosto pálido e um braço claramente machucado. Meu namorado estava encostado na parede, com os olhos arregalados, como se tivesse visto o próprio demônio. O silêncio era opressor, até que, com a voz trêmula, ele me contou o que havia acontecido. Durante o ritual, eu havia me transformado em algo que ele não reconhecia mais. Ele disse que eu uivava, que meus olhos haviam mudado de cor e que, em determinado momento, comecei a caminhar pelas paredes, como se a gravidade não existisse. As velas e os objetos ao meu redor flutuavam, e apesar das tentativas da curandeira, eu a lancei contra a parede como se ela fosse um boneco de trapo. Ele só se lembrava de uma coisa: tudo parou quando a curandeira gritou por Deus. A partir daquele dia, a sensação de peso sobre mim desapareceu. Mas jamais esquecerei o que aconteceu naquela sala, com aquelas pessoas. Nunca mais voltei à Coreia do Sul. O que deveria ter sido um conto de romance se tornou um pesadelo do qual mal consegui escapar. E se há algo que aprendi, é que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas. Gostaram do relato? Mandei-o seu via Instagram ou TikTok. Curta e compartilhe com os amigos e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado.